Através da Rádio Ecológica FM, direto do estúdio VCD, direção de imagens de Ayrton Fonseca, direção de áudio de Eduardo Sandim, apresentação de Jean William. Começa agora o programa Páginas da Vida, com oferecimento da Circuito Pneus, a empresa que valoriza a sua história. A Páginas da Vida de hoje é deste que é o locutor mais completo que existe em nossa região, a região de São João del Rei. Como diz meu amigo Sérgio Cavalieri, o locutor versátil. Nós vamos conhecer hoje o locutor polivalente que joga em todas as posições e joga bem. Ele joga em Semana Santa, ele joga em Carnaval, ele joga em futebol, em comunicação, em reportagem. Ele faz de tudo um pouco e faz muito bem. Comigo, o meu amigo José Mário, grande cara, começamos juntos na Emboabas e hoje está aqui contando as suas histórias da infância até os dias de hoje, José. Grande abraço, Jean. Um abraço para os ouvintes também da Ecológica e para aqueles que vão nos acompanhar pelos meios de comunicação, pelo Facebook, e, enfim, em todas as redes. Hoje a gente não vai conhecer não apenas o repórter, mas nós vamos conhecer o pai, nós vamos conhecer o filho, né? Nós vamos conhecer a infância deste grande locutor de São João del Rei, que é uma das lendas também, junto com Geraldinho, sendo que ele é mais versátil ainda do que Geraldinho, das lendas vivas que existem em São João. José, como é que foi a sua infância? Você nasceu em que região de São João? Eu nasci no centro e praticamente fui criado quase que toda a minha mocidade no centro de São João del Rei. Uma família grande, 8 irmãos, 5 homens e 3 mulheres, o meu pai ferroviário, a minha mãe do lar, uma família modesta, porque à época o salário de ferroviário não era um salário bom, né? Então, com uma família grande, um salário não muito bom, isso só podia nos dar uma vida muito modesta, mas uma vida muito alegre, porque a gente, morando no centro, a gente sempre estava participando de todas as coisas que aconteciam. Você era o filho mais velho ou não? Eu sou o segundo. A minha irmã é a mais velha. E como que era o José Mário na sua infância, junto com os irmãos? Bom, eu era meio teatrólogo. Eu me lembro que eu, ainda muito novo, com um irmão meu, o Rogério, nós fazíamos procissões. Pegávamos cadeiras, transformávamos essas cadeiras em andores, com a boca ia fazendo o som dos sinos, e ele carregando de um lado, eu carregando do outro, é como se fosse uma procissão. Essa é uma das coisas que a gente fazia, e fazia muito. E você tinha quantos anos nessa época? Devia ter uns 10 anos. 10 anos. Então essa coisa de comunicação, ela praticamente já nasceu com você, talvez até na barriga da sua mãe? Eu gostava muito de escrever também. Quando eu estava na escola, eu gostava muito de ler em voz alta e de escrever. Eu tinha, inclusive, cadernos grandes com anotações, com poemas que eu fazia. E na sua família, tinha pessoas que tinham a mesma atitude que você tinha, de querer ler, de querer falar em público, de declamar? Meu pai era muito comunicativo. Meu pai era muito comunicativo. E outras pessoas da família também, do meu lado paterno, eram pessoas que tinham uma facilidade muito grande para conversar com as pessoas. Posso dar um exemplo, por exemplo, do Eli Araújo, que morreu muito novo, foi vereador em São João del Rei, mas deixou um grande número de amigos na cidade, mesmo tendo morrido muito novo. E tendo até um estádio, uma cidade com o nome dele, Eli Araújo. E uma rua também. Uma rua também, né? Uma rua também. Ele era o que? Ele era meu tio. Seu tio. Era meu tio. Irmão do seu pai ou da sua mãe? Não, ele era, na verdade, ele era tio do meu pai e, por consequência, era meu tio também. É tio do segundo grau, mas era o tio da família, né? José, o seu pai, o que te lembra mais a pessoa dele, que você carrega da sua infância até os dias de hoje? Era uma boa prosa, mas era também muito linha dura. Ele tinha esses dois lados. Uma boa prosa
mas é linha dura. Eu me lembro de ter crescido ouvindo meu pai a toda hora, a todo instante, falando: não põe a mão no que é seu. E aquilo era todo dia. Sempre que podia, alguma coisa ele sempre estava alertando. Então, ao mesmo tempo que era muito comunicativo, era também linha dura. E quanto a sua mãe? Minha mãe era mais tranquila, né? Mãe, você já viu, mãe. Você aprontava o que ia pra saia da mãe? Era o jeito. Porque juízo você tinha quando criança, aprontava muito em escola, na rua. Olha, Jean, eu já quebrei dedo, já tábua de bolo, tacaram do alto, entrou na minha cabeça, tive que dar pontos na cabeça, já quebrei braço, já quebrei perna. Isso é para ter uma ideia de mais ou menos como que era. Na escola, o que você se lembra do seu período escolar, primário? Deixando de ser um pouco modesto, na escola eu era muito bom. Não aprontava? Não era de aprontar, era inclusive bem respeitador e muito estudioso. Era uma coisa que me completava e que eu gostava muito. E qual matéria que você gostava mais? Gostava muito do português e depois, mais à frente, duas coisas que sempre mexeram comigo: filosofia e história. A questão dessa área de primário, do ginásio, tem algum professor que você pode ressaltar que ele ficou na sua lembrança? Tem um professor que eu lembro, e sempre que pode ele dá ouve no meu programa, é o Carlos, mora na Afonso Alvarenga do Tijuco, que era um professor de matemática, muito bom professor por sinal, mas muito rude. Com ele não dava para brincar muito, não. Porque às vezes você queria conversar na aula, jogar bolinha, alguma coisa nesse sentido, é isso? Mas ele era bravo com todo mundo. Não tinha nem esse nem aquele, não. Ele era bravo, mas era muito bom de serviço. E uma professora que eu tinha, uma professora de história, chamada Marília, ela me fez apaixonar por história. E esse jeitinho de falar assim, você aprendeu com quem? Foi com o nosso amigo aqui, Sandin, que gosta de te imitar no carnaval? Eu sobre carnaval, gente, tem uma coisa interessante, né? Eu sempre criei alguns bordões para fazer a locução, tanto no meu programa de rádio, como ao vivo. Então, esses bordões, ao longo dos anos, eu fui repetindo, sempre repetindo. Então, aquilo pegou. E o negócio de mexer com a mão, de levar a mão até o rosto, como que isso aconteceu? Eu acho que isso é coisa de teatro. Você chegou a fazer teatro? Cheguei a fazer teatro na infância, inclusive eu me lembro de uma peça que nós fizemos, que foi a Crucificação de Jesus, e eu era o narrador de toda a história. E hoje? E fazíamos outras peças também, no Colégio São João, onde eu estudei, né? Eu estudei lá, inclusive graças à benevolência dos padres salesianos e à insistência da minha mãe. Que eu estudei num colégio particular, não tinha como pagar, mas lá eu trabalhava na cantina do colégio, trabalhava na parte da tarde, na parte da manhã, eu não tinha o meu horário de recreio, porque eu trabalhava na cantina, terminava ali o recreio, eu ia para a sala de aula, à tarde eu ia fazer algumas coisas dentro do colégio, na área de limpeza, ajudar na própria cantina, e foi assim que eu estudei no Colégio São João, que à época era o melhor colégio da cidade, e sem ter condições de pagar. Você também quase chegou a ser padre, né? A minha mãe, ela cismou que eu tinha vocação para padre. Só não combinou isso comigo. Mas você teve que ir assim mesmo. E eu fui para o seminário, no seminário salesiano, lá em Araxá. Fiquei um determinado período, mas uma coisa eu quero dizer: a pessoa ser padre, a pessoa ser um pastor, não é fácil não. É uma coisa muito difícil. Por que você se nota, que você acha que é tão difícil assim? É entrega total. Porque você passa a não viver para você. Você passa a viver para os outros. Então, eu cheguei a essa conclusão.
E penso que uma pessoa, para ser um pastor, para ser uma irmã de caridade, para ser um padre, tem que ser vocacionado. Eu posso colocar um outro nome também, um outro profissional que eu acho que tem que ser vocacionado por demais, é o professor. Esse tem que ter vocação mesmo. José, quando você foi para o seminário, você não estava preparado. Você mesmo disse que a sua mãe esqueceu de te avisar, de te perguntar se você queria ir realmente. Como é que foi essa chegada ao seminário? Houve algum tipo de depressão? Houve algum tipo de situação que você chegou a pensar nesse momento, a reagir? Não, porque o clima de amizade dentro do seminário é um clima muito bom e de muito respeito. Então eu não tive assim, esse problema de adaptação, não tive nenhuma depressão, nada disso. Nesse período você estava com quantos anos? Eu devia estar com meus 12 anos. 12 anos. Com os meus 12 anos. E me lembro que logo depois chega ao seminário, lá em Araxá, o padre Pedro Pereira Teixeira, que é sanjoanense, que é daqui, e ele vinha das missões. Ele tinha trabalhado muito tempo com os índios. E me lembro que quando ele chegou ao seminário, vez e outra, ele ainda falava algum dialeto. Ele não falava um português claro. Me lembro disso como se fosse hoje. Ele chegava a colocar as experiências que ele teve com os índios? Colocou. Ele sempre tinha um caso para contar para nós. Se lembra de algum detalhe? Não me lembro não, faz muito tempo. Mas ele chegou a contar algumas coisas para a gente. Você, quando aconteceu a vontade, a decisão de abandonar o seminário? O porquê que aconteceu? Não, foi no primeiro ano porque eu vi que eu não tinha nada a ver com aquilo. Eu senti que não era minha praia. Eu, por exemplo, todas as vezes que a gente estava fora do seminário, que eu via uma menina mais bonita, eu já me engraçava, e por aí vai. Então, realmente eu cheguei, foi uma decisão muito consciente que eu tomei, de que não era para mim aquele tipo de vida que eu queria. E a negociação com a sua mãe depois dessa decisão? Não, foi tranquilo. Ela entendeu perfeitamente também, porque ela viu que não tinha jeito. Ô José, que tipo de música você gosta? Eu gosto muito de música clássica. Música clássica? Música clássica. Depois dessa volta para São João do Rei, o que o Zé Mário passou a fazer na vida? Passou pouco tempo, eu entrei para a rádio. Você entrou para a rádio com quantos anos? 15 anos. De fralda, praticamente. 14 para 15 anos foi a data que eu entrei para a rádio. E a minha entrada na rádio é interessante, que eu entrei na rádio por causa de uma briga. Eu briguei com a minha irmã e a gente estava na cozinha de casa. E meu pai só ouvindo aquilo. E tinha um rádio ligado com um som muito bom, um som claro, límpido, muito bonito, e música de dança inglês ao fundo. E eu briguei com a minha irmã e, de repente, do outro lado, eles deram só o prefixo, a hora certa, e um anúncio muito pequeno, dizendo o seguinte: se você quiser ser locutor, venha até nós. Aí deu o endereço e venha fazer um teste. Então a função da briga acabou sendo a realidade que você é hoje, de grande locutor. Se não fosse essa briga, talvez você não ia realçar por isso, né? Se não fosse essa briga, eu acho que eu teria tomado outro rumo, outro caminho. E como é que foi? A quem te recebeu na rádio? Bom, quando eu cheguei na Rádio Emboabas AM, a rádio agora está comemorando 40 anos. Quando eu cheguei na rádio, já estavam lá o Sérgio Cavalieri. E falar nisso, o Sérgio Cavalieri tem um depoimento sobre você. Vamos ouvir? Vamos aí a fazer as experiências com ele. Ele começou, inclusive, fez técnica, fez sonoplastia. Depois foi para o estúdio, começou a gravar algumas propagandas e daí partiu para a apresentação. Me lembro muito bem, várias e várias oportunidades Zé Mário teve, e em todas elas se saiu muito bem, tanto na parte esportiva, como na parte religiosa, como na parte carnavalesca. Fizemos várias transmissões juntos e o Zé Mário sempre se destacou.
E eu posso até dizer que ele se especializou. Hoje eu não conheço, exceto, logicamente, um locutor sacro, né, como o maestro, nosso professor Abigar Campos. Fora ele, acho que o Zé Mário é uma das pessoas que mais entende de Semana Santa em São João del Rei, naquelas transmissões da Semana Santa, e ele vem demonstrando isso há muitos anos, né? Então, falar de Zé Mário é muito fácil, falar de uma pessoa dócil, uma pessoa amiga e uma pessoa principalmente profissional e ético, como ele é. Ok? Um abraço, Jean. Bom, meu nome é Leonardo, eu sou genro do José Mário de Araújo, sou casado aí com a filha de José Mário, Michele. E o que eu vou falar do José Mário de Araújo? José Mário de Araújo, ele foi simplesmente uma pessoa no meio, né, onde ele está presente há muitos e muitos anos, uma das principais referências, né, no meio da locução. Tanto é que eu era jovem, com 14 anos, né, então a gente frequentava, às vezes, carnaval, naquelas festas, né, que tinha na avenida, né, Presidente Tancredo Neves, e a voz do Natal também, né? E a voz do José Mário de Araújo ficou marcada, né, na nossa mente, né, desde criança. Então, o José Mário era o parâmetro, né, de locução, ou voz do José Mário de Araújo. Aquilo fazia parte, encaixava dentro do evento, sabe? Era um mecanismo perfeito, evento e a locução do José Mário de Araújo. Então eu creio que ele foi inspiração para muitos, né? Não só para mim também, que eu também já trabalhei um bom tempo com rádio, né, FM, e para outras pessoas também. Ele era o padrão, todos queriam seguir, fazer padrão tipo José Mário de Araújo, porque era uma voz marcante e ficou marcado mesmo na minha vida e na vida de muitos, eu creio. Então o que eu desejo ao José Mário é que ele possa aí, né, permanecer por muitos e muitos anos fazendo, né, essa alegria, né, transmitindo essa alegria através do que ele faz de melhor, que é a locução. Um grande abraço e fique com Deus. Bom, eu sou a Michele, a filha mais velha do Zé Mário, e como, né, é sempre falado, ele é um profissional excelente, sempre correu muito atrás, trabalhou muito. Nós três, eu, o Vinícius e o Bruno, temos essa referência, né, dele, da minha mãe também, de sempre trabalhar muito, de sempre buscar muitos objetivos, né. Como toda família, nós tivemos já problemas, mas hoje, para a glória de Deus, nós podemos falar que temos uma relação muito boa de amizade, um sempre torcendo pelo outro, e nós sabemos que isso também é um presente de Deus, porque a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Então, toda herança, né, ela é cuidada, quando nós recebemos um presente de Deus, nós devemos cuidar. Então, ele e a minha mãe nos ensinaram muito sobre a vida. Hoje temos a oportunidade de aprender muito juntos sobre Deus e sobre as grandes coisas que Ele tem preparado para nós. Então, profissionalmente, 100%, sempre muito dedicado, sempre buscando o melhor. E também nós queremos agradecer, né? Eu, em nome dos meus irmãos, da minha mãe, por essa homenagem. Porque nós sabemos, as homenagens elas devem ser feitas em vida. Muitas pessoas ficam esperando o outro morrer e tal para ficar homenageando. E nós sabemos da grande contribuição que ele deu para a nossa cidade, tanto no rádio como nos eventos, nos cerimoniais, em tudo aquilo que ele trabalhou, da grande contribuição que ele deu para a nossa cidade. Então, nós também agradecemos por essa homenagem. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a vida do meu pai, que nós possamos desfrutar durante muitos e muitos anos a presença dele, a amizade e o cuidado. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Falar um pouco, né, sobre o meu pai não é muito difícil, porque a gente sempre, né, teve ele presente em tudo que a gente precisou, né, nas dificuldades, nas alegrias, e ele também sempre foi um cara muito parceiro, né, para tudo que a gente precisou, sempre muito prestativo. Então,
Se tem uma coisa para homenagear ele, é isso, né? Falar que ele continue sendo essa pessoa maravilhosa, que ele sempre foi, e que Deus esteja sempre do lado dele, abençoando ele em todos os trabalhos, em tudo que ele se propõe a fazer, né? Que isso é o primordial. Eu, como filho dele, né, meus irmãos também, minha mãe, eu acredito que a gente tem muito orgulho que ele, por tudo isso que ele conquistou, né, na vida dele, uma pessoa do bem, uma pessoa que pensa nas outras pessoas também, e imperfeições, né? Imperfeições todos nós temos, né? Quem nós não tem, né? Quem de nós não tem? Eu até me enrolei um pouco nas palavras aqui, mas Deus sempre está no caminho de tudo, para nos orientar e procurar fazer sempre o melhor. O interessante é isso, procurar sempre fazer o melhor. Um abraço, gente. Um abraço, Jean, um abraço a todos vocês aí do programa, e obrigado por prestar essa homenagem aí a essa pessoa tão especial. Um abraço, até mais. Uma pessoa muito determinada em querer fazer a coisa bem feita. Eu me lembro naquele período, você bem mais novo do que eu, menino, perto de mim, e eu via aquele interesse seu de fazer a coisa bem feita. Como é que foi, sendo tão jovem conforme você era, 15, 16 anos, e ao mesmo tempo ter esse lado profissional tão ativo conforme você já tinha nesse período? Foi um amor à rádio que você adquiriu no momento que você entrou, ou esse amor já estava incubado antes? Bom, primeiro eu quero agradecer ao Sérgio Cavalieri pelas palavras, quero agradecer ao Sérgio pela amizade, e dizer que o depoimento dele não vale muito, porque o Sérgio é meu padrinho de casamento, inclusive. Casei com uma menina lá de Santa Cruz de Minas, que morava na rua da rádio. Agora, Jean, eu sempre fui muito chato para trabalhar. Profissionalmente, eu tive até que aprender a conviver com isso, porque o meu tempo não é o seu tempo, né? As minhas exigências não são as exigências de outro companheiro de trabalho. E às vezes eu queria exigir muito de uma pessoa que não estava conectada comigo. E sofria muito por isso, né? Mas isso, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo, a gente vai decantando, porque na verdade, realmente, eu acho que o amor pela profissão me fazia sempre ir fundo, ir de cabeça, sempre procurando aprender mais e mais e mais. A Semana Santa é um exemplo, porque nós tínhamos o padre José Zamanha, que era o locutor sacro. De repente, o padre Paiva, eu conversando com o padre Paiva, ele me falou que a partir daquele ano, o padre José Zamanha não faria mais a locução sacra da Semana Santa. Eu imaginei, estamos numa situação muito difícil. De pé e mão quebrada. Sem o padre Zamanha aqui, como é que nós vamos fazer? E eu peguei e falei com o padre Paiva, eu falei, não tem problema não, padre Paiva, mas eu vou ficar em cima. O senhor vai ter que me ensinar tudo e um pouquinho mais sobre Semana Santa. E aí, sobre a Semana Santa, eu aprendi não só com o Monsenhor Paiva, com a Luísio Viegas e depois com o próprio professor Abigar. Mas eu sempre tive essa, eu acho que é uma mania, viu, Jean? Mania de perfeccionismo. Você é uma pessoa disciplinada e determinado, né? Eu acho que em função disso que você conseguiu chegar ao ponto que você chegou. Porque sem uma disciplina, sem procurar ser determinado, porque eu creio que deve ser uma das opções mais difíceis, locução de Semana Santa. Eu nunca tentei fazer. A locução da Semana Santa, ela começa a ser interessante no primeiro momento, Jean, porque você transmite com uma parede na frente. Você não vê nada que está acontecendo dentro da igreja.
Então, é puro áudio. Com um fone de ouvido, você sente que o celebrante está incensando. Mas você não vê o celebrante fazendo isso. E outras coisas. Agora está com toda a modernidade, a gente fazendo com o Facebook, o meu filho, o Bruno, trouxe todo o equipamento necessário. Então, agora, desde 2017, eu tenho a imagem perto de mim. Mas antes eu não tinha imagem perto de mim, né? E a questão da locução, já que você falou da Semana Santa, cada uma tem o seu estilo, né? As exposições agropecuárias, por exemplo, todas as exposições agropecuárias aqui da região, as primeiras, eu falo de Resende Costa, eu falo de Lagoa Dourada, eu falo de Barroso, eu falo de São João del Rei, falo de Nazareno, Conceição da Barra de Minas, todas as primeiras, e eu quem fiz a locução. Então é uma locução completamente diferente de rádio, completamente diferente do futebol, completamente diferente da área comercial. Então, para cada coisa que você vai fazer, tem um estilo diferente. Por exemplo, na Semana Santa, mesmo as disposições agropecuárias, a primeira vez que você chegou a apresentar alguma delas, chegou a ter friozinho na barriga ou não dava tempo para isso? Não, todas dá frio na barriga, até hoje ainda dá. Porque com o tempo eu acho que a exigência é maior. Quando eu vou fazer uma transmissão hoje, por exemplo, de Semana Santa, eu penso o seguinte: as pessoas esperam o melhor de mim. Pelo tempo que eu já estou, pelo tempo que eu faço. Então, qualquer tipo de locução que eu vá fazer, eu sempre tomo muito cuidado. O primeiro cuidado que eu tomo, Gia, é não ser mais importante do que o evento. Eu sempre me coloco numa posição menor do que o evento. O evento que eu estou fazendo é sempre maior. Você tem descendência de baianos? Não. Não, que eu saiba não. Porque me parece que você não nasceu, você estreou, está sempre estreando em diversas etapas de vida. Você vê a disparidade que você faz de uma coisa para outra, que são locuções totalmente diferentes. São tão diferentes, Eugênio, que eu já fiz uma coisa que essa é inédita. Transmitir um enterro. Como é que foi essa história? Foi o Vicente Tatu, ele era vereador em São João del Rei, e ali perto do Cala Boca houve um acidente, o Vicente foi atropelado e faleceu. Então o corpo dele foi para a Câmara Municipal e depois de lá sairia para ser sepultado. E aí eu fiquei narrando aquilo, as pessoas que iam chegando, procurei informações sobre a vida do Vicente, fui entrevistando as pessoas que iam chegando. Essa, para mim, eu acho que foi uma das experiências mais complicadas pelas quais eu passei. Olha, abraços para você que nos acompanha pelo site www.radioecologicafm.com.br, a você que nos acompanha com som e imagens através do seu Facebook, entrando na página Rádio Ecológica Grandes Sucessos, e obrigado por nos acompanhar e nos compartilhar. Abraços também ao ouvinte que está ligado no seu carro, no seu trabalho, na sua casa. Você também pode ter a sua história sendo valorizada, como está sendo valorizada hoje aqui o nosso amigo José Mário de Araújo, esse locutor mais completo da região de São João del Rei. Para isso, basta você, através do seu WhatsApp, passar o seu nome e o seu interesse de contar a sua história, pelo número 32 988 51 1839. E em breve estará aqui contando as suas histórias conforme o José Mário está hoje. A gente vai a um pequeno intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta pela Ecológica FM com as páginas da vida de José Mário de Araújo. José, nem tudo é perfeito, tem até atleticano querendo falar com você. Tem problema não, na senhora vale tudo. Pois é, está aqui o doutor Wendel, que teve a oportunidade de outro dia estar com a gente aqui contando um pouco da sua história, e foi história, foi o primeiro programa, nós até extrapolamos,
e agora estamos acertando para a coisa poder funcionar de maneira bacana. Mas foi ótimo o seu programa, foi lindo, maravilhoso. Foi Bom sensacional, demais. chorei quando gravei, chorei quando escutei, chorei quando revi. Bom demais. Mas você não vai chorar agora para falar Não. desse que é o locutor mais completo de São João del Rei, não, né? Não, Zé, eu queria te deixar aqui meu abraço. Zé Mário, me lembro quando vim para São João del Rei em 86, no Sonorização Toque Toque, que eu me lembro do Zé Mário. Meu tio chegou a fazer alguma coisinha, mas muito curta, muito pouco tempo. E uma lembrança marcante, Zé, que eu agradeço muito, que o primeiro programa de rádio que eu fiz foi com você. Eu tremi igual vara verde, mas... Deu certinho? Deu certinho, não, foi tudo ótimo. E só te agradecer e te dar os parabéns, você sabe que eu sou seu fã. Ok, muito obrigado. Muito bom, Zé, você sabe que eu sou seu fã. Valeu, obrigado, Valeu. Valeu. José, é importante a valorização das pessoas que dá ao seu trabalho. Como é que você vê isso? Olha, Jean, eu associo isso ao jornalismo. Porque depois que eu comecei a fazer rádio, eu tive a oportunidade de ser fundador de uma escola de samba em São João del Rei, a Girassol. Depois eu fui convidado por um grupo de amigos para ser diretor da escola de samba Irmãos Metralhas. A escola passava por um momento muito difícil e aí nós reunimos um grupo para reerguer a escola. Eu fui presidente de um movimento comunitário lá do bairro da Coab, perto da Fundação Bradesco. Por que eu estou colocando essas coisas? Porque o jornalismo, ele me levou para essas coisas. Porque eu não me lembro do período seu, que a gente trabalhava em rádio, que você fosse um folião e você virou um presidente de escola de samba. O jornalismo que criou essa identidade que você talvez não reconhecia. Porque com o jornalismo, você começa a conhecer muitas coisas, começa a conhecer várias pessoas, vários assuntos, e aí você vai se descobrindo. Quando eu vi, por exemplo, já estava, no seu primeiro desfile, a Escola de Samba Girassol, que continua no Carnaval até hoje. Está aí Irmãos Metralhas, que também é uma grande escola de samba. O movimento comunitário, lá do bairro da Coab, continua funcionando. Então são coisas, Jean, que por causa do jornalismo, das ideias, das pessoas, de um trabalho investigativo, você, devagar, você vai se descobrindo e se completando. Quais as dificuldades maiores você encontrou ao direcionar escolas de samba em São João del Rei? O problema de escola de samba em São João del Rei é que nós somos amadores. E às vezes querem exigir da gente profissionalismo. Então não tem como. Sempre terá que ter essa parceria, prefeitura, escola de samba, né, para organizar a coisa. E o que eu sinto é que aquele amor, aquela paixão que as pessoas tinham por essa ou por aquela outra escola, isso eu acho que está meio em desuso, viu, Jean? Isso eu acho que devagarzinho está acabando. E trabalhar no movimento comunitário, que experiência que você teve? Olha, é uma experiência ao mesmo tempo boa e ao mesmo tempo frustrante. Em função de quê? Porque eu descobri que vereador, ele trata movimento comunitário como se fosse inimigo. E prefeito, a mesma coisa. Em função de quê? Ele trata o movimento comunitário como se ele fizer alguma coisa para aquele bairro, ele não vai ter ganho político. Quem vai ter ganho político é o movimento comunitário. E aí, é a liderança comunitária. Essa liderança acaba sendo concorrente dele numa eleição futura, pode ser isso? Nem precisa ser concorrente numa eleição futura. Mas de imediato, eles já ficam com o pé atrás. O vereador fica com o pé atrás, o prefeito fica com o pé atrás, porque eles querem ter todos os ganhos políticos. Então, não querem dividir isso com um movimento comunitário. Então esse movimento já nasce falido? Não, vai depender muito da estrutura, do local, da diretoria, entendeu? Porque o que ele vai ter que fazer, às vezes, é dar murro em ponta de faca. E quanto mais bem estruturado for o movimento comunitário, melhor será para a comunidade que ele representa.
voltando à época de rádio em Boabas, vamos falar sobre os companheiros. Nós tivemos diversos companheiros em rádio. O que você diz dessa turma da sua época? O meu companheiro mais constante era o Neném de Tu, né? Neném de Tu. Porque eu tive o prazer, a honra e a satisfação de ter um Neném como meu operador. Então, era o grande e o pequeno, né? Porque existia um filme Gordo e o Magro. Na época você era gordinho, o Neném também era gordinho, então não podia ser... Não, ele não era gordinho na época, não. Ele era magro. Depois é que ele ficou gordinho. Ah, é? E eu também não era gordinho, não. Eu era... Socadinho. eu era socadinho, né? Se pegar as fotografias, vai ver aí. A gente tá vendo? Vocês vão passar Quem essas tá no fotografias. Face está nos acompanhando e está vendo. Vocês vão E eu passar só as falando fotografias. mentira, né? Então vai ver que eu não era tão gordinho assim. Mas é a primeira grande lembrança que eu tenho do Neném, porque nós passávamos muito tempo juntos, né? Eu me lembro também de um que tinha a ver, mas não tinha a ver com rádio, que era o Padre Jacinto. Porque eu saía do ar às 18 horas e o Padre Jacinto chegava para fazer a Ave Maria, o cônego Jacinto Lovato. E quando terminava a Ave Maria, eu vinha de carona com o Padre Jacinto. Aí eu vinha conversando com ele. Ele fumando um cigarro atrás do outro, que ele era um vascaíno e fumava demais. Vascaíno tem que fumar muito. E vinha num fusquinha branco de primeira. Era da rádio até Matozinhos de primeira. Carteira boa, né? As carteiras ótimas. De comadre Estela, que depois não vai falar. Ele não conhecia outras marchas, não, viu, Jean? Conhecia só a primeira. Só a primeira. A Leni, minha mulher, deve ter aprendido com ele. Mas aí tem o Cavalieri. O Cavalieri foi gerente da rádio, era uma grande figura, continua sendo uma grande figura. Tem você, tem o Edmilson, tem o Ayrton, tem o Zé Aguilar, tem o Sidney Silva, o Raposo, o Sidney Silva, seu Vigomite. Seu Vigomite. Teve uma época que eu não estava na rádio, mas eu me lembro que ele fez um grande sucesso, o Paulo Procópio fez um grande sucesso. Agora, meio assim que Clube do Bolinha, né? Porque a rádio durante um bom tempo ficou sem uma voz feminina. Era mesmo um Clube do Bolinha. Mas o Ayrton não fazia essa voz feminina, não? Não fazia. Não fazia, não, a voz dele é grossa. Mas olha, época muito boa, né? Agora, tem uma coisa que você não me perguntou e que eu quero falar. Sim. Eu, por exemplo, me lembro numa época que eu já fazendo programa musical, mas nunca foi muito a minha praia, mas eu fazia programa musical no início, eu partia para umas coisas um pouco mais críticas, mais ousadas. E eu me lembro que o senhor Lorival Gonçalves de Andrade, o Zé Menino, dono da rádio, um dia chegou perto de mim e falou assim: continua apresentando o programa, Zé Mário. Não mexe com esse negócio de política, não. Que isso é muito ruim. E isso dá muita dor de cabeça. Me lembro dele falando isso comigo de uma forma muito carinhosa. Porque na Rádio Emboabas, todas as vezes que eu passei pela Rádio Emboabas, eu nunca tive e sofri censura. Nunca. Já não posso dizer isso de outras empresas. Mas na Rádio Emboabas, nunca chegou e falou assim, tal fulano fala, tal ciclano não fala. Isso, Jean, nunca aconteceu na Rádio Emboabas. Nem da primeira vez que eu passei por lá, até agora, quando eu retornei para a rádio. É uma função, o José tinha o jeito próprio dele, né? Era uma pessoa extremamente inteligente, tanto que foi prefeito de São João del Rei. Ele fundou a Emboabas AM, a Emboabas FM, né? Um grande empresário, um homem de uma visão e sem formação. A formação que ele teve foi a vida que ele deu, né? Mas uma pessoa muito justa. Muito jeitoso. Muito jeitoso, muito bacana. Uma pessoa realmente que eu me inspirei. Ele mudou o conceito de rádio em São João del Rei e na região. Porque antes da chegada da Emboabas, nós tínhamos só a Rádio São João del Rei. Então a Rádio São João del Rei já estava um tempo no mercado. Já consolidada. Algumas décadas, já consolidada. Chega a Rádio Emboabas com um som limpo, clarinho, um som muito bom.
E com a porção de doidos, como você, né? E na época do Dancing Days, a rádio começa... Eu era mais certinho. A rádio começa, Jean, com uma época musical muito quente, que era a época do Dancing Days. E tem um detalhe, não sei por que motivo, e até hoje ainda não me explicaram isso direitinho, a Rádio Emboabas ficou 6 meses em caráter experimental. Isso não era uma necessidade da lei. A lei não pedia isso, mas a rádio ficou 6 meses em caráter experimental. Ou seja, ela acabou sendo como que quase uma FM na época que ela chegou. Justamente. E aí ela dominou. E aí ela começou a ganhar o mercado, né? E se fortalecer, e essa potência que se é hoje. Tem algum caso, além desse do seu Zé, de companheiros de rádio que você possa lembrar que seja engraçado? Eu me lembro muito do José Aguilar. Me lembro com carinho, porque o Zé Aguilar, toda hora que ele ia conversar com você, fora do ar ou no ar, ele sempre gostava de impostar a voz. Uhum. Então o Zé Aguilar é uma coisa que eu lembro com muito carinho. O Sidney também. O Sidney Silva era meio que assim, né? Mas, e uma pessoa que eu lembro com muito carinho é o Martinho, que era os serviços gerais da rádio, que ele sempre tinha uma história para contar. Então é uma pessoa que também eu lembro sempre com muito carinho. Você falou em Zé Aguilar, uma das vozes mais bonitas que tinha no rádio na época, uma voz realmente fantástica, infelizmente, né, nos deixou muito cedo, né? O Zé Aguilar era um bom profissional. E tem um cara que me ajudou muito, porque naquela época nós não tínhamos estúdio de gravação. E propaganda aqui em São João del Rei só existia 2 maneiras. Ou você fazia na rádio São João del Rei, ou você fazia na rádio Emboabas. E tinha um outro, que já existia antes da rádio Emboabas entrar. Era o carro de som do Geu Torga. O grande, o outro cara fantástico. Que era um homem outra lenda, né? Que tinha um vozeirão. Vozeraço. Era um homem de teatro. E aí eu comecei a fazer amizade com o Geu e pedi o Geu para utilizar o estúdio de gravação dele. Você chegou a me levar diversas vezes para gravar os comerciais lá. E ele falava, mas ele falava demais na minha cabeça. Isso está demorando muito, porque ele dava o start para gravar, ele já gravava de uma vezada só. E eu não, eu era todo cuidadoso. Não ficou bom, tem que fazer de novo. Extremamente exigente. Né? Não ficou bom, tem que fazer de novo. Então ele falava, não é possível, porque você leva muito tempo para gravar. Mas enfim, deixava eu utilizar o estúdio de gravação dele. É um cara que me ajudou muito. Grande eu me lembro também que você me levou uma vez em Divinópolis, no Clóvis, uma das vozes mais bonitas que eu já vi comparada a um padrão Globo. O Clóvis, ele chegou a trabalhar em rádio, mas depois ele ficou só por conta de estúdio. E ele tinha uma carteira de clientes muito grande. Era realmente... até vou procurar saber depois se o Clóvis está vivo, viu, Jean? Fantástico. Mas era um vozeirão. Eu me lembro que eu conheci o Clóvis por causa do Cacá da Comacom, que era uma loja de materiais de construção que existia em Matozinhos, e o Cacá conhecia o Clóvis. Então ele gravou um comercial para o Clóvis. Quando o comercial chegou, eu fiquei boquiaberto. E eu queria conhecer o cara de qualquer jeito. Foi aí então que o Cacá me explicou como é que era, e eu fui até Divinópolis conhecer pessoalmente o Clóvis. E depois me levou lá, nós fomos até de trem, gente. Chegamos de trem em Divinópolis, é uma cidade muito agradável, muito bonita como é hoje. Hoje está 1000 vezes maior ainda do que Fomos de Maria Fumaça, né? Fomos de Maria Fumaça. Pegamos até Aureliano Mourão, e de Aureliano Mourão fizemos a baldeação para Divinópolis. Mas está ali a sua entrevista com o Zico. Como é que foi entrevistar esse que foi um dos grandes jogadores do futebol brasileiro? Foi um jogo beneficente que aconteceu em São João del Rei. Amigos do Zico versus a seleção da cidade. Eu me lembro até nesse jogo, eu narrei para TVI. Narrei esse jogo para TVI. E como era tão organizado esse jogo, que o
os jogadores não tinham numeração na camisa. Então, o pessoal que veio de outra rádio não conhecia os jogadores de outras idades e não conheciam os jogadores. Eles esperavam a minha narração para eles poderem dar sequência. Tinha rádio que estava transmitindo ao vivo e esperava a minha narração para eles poderem saber quem eram os jogadores. O Zico é um craque fora de campo e dentro de campo. Eu fiquei impressionado de ver, Jean, fiz uma longa entrevista com ele e fiquei impressionado de ver os companheiros do Zico que vieram para essa partida beneficente, como que eles recorriam ao Zico, como que eles tinham o prazer de conversar com o Zico. E eram nomes consagrados do futebol nacional. Então o Zico é gente boa dentro de campo e gente boa fora de campo. Tem mais fotos aí com Padre Vieira, marido com Maristela. Esse tem história, hein? Esse é o ícone da radiodifusão. Eu vou até colocar, não vou colocar região não, viu, Jean? Brasil. Eu vou colocar Minas Gerais. Porque você tira em confidência, por exemplo, o espetáculo Del Mário. Mas o Vieira, eu não sei. O Vieira era uma sumidade, uma coisa fora de série. Henrique de Paulo Vieira. Então eu acho que é o maior nome que já passou no rádio em São João del Rei. Já e também um grande empresário do rádio, que ganhou dinheiro com isso também, né? Ganhou muito dinheiro com o rádio. Entendeu? Vieira, soube comercializar. Vieira é um cara fora de série e foi nesta oportunidade, nesta foto, quem está vendo aí através do Facebook, foi nesta foto que eu saí deste evento, Jean, e fui para Belo Horizonte trabalhar como locutor oficial do governo do estado de Minas e também como locutor oficial da Emater em todo o estado de Minas Gerais. Foi nesse dia, depois dessa apresentação que eu fiz, você ganhou esse presente, que foi na praça da estação, ali perto do Cine de Comércio, em São João del Rei. Você foi convidado por quem? Pelo Dr. Gui Torres, o presidente da Emater. E como é que foi essa experiência de você trabalhar no Palácio do Governo, ser locutor oficial do Palácio do Governo? É muito complicado. Essa coisa política é muito complicada, sabe, gente? Em que sentido? Você sempre tem que estar com o pé atrás, ouve muito, conversa pouco, né? Ainda mais nós que ficávamos muito próximos do governador. Então, era uma coisa que era mais ou menos isso. Ouve muito, fala pouco, fala na hora que você tem que falar. O bom, o legal, o interessante é que eu tive a oportunidade de conhecer muitas cidades, tive a oportunidade de conhecer muita gente, muita cultura, e isso foi muito interessante. Você que estava tão próximo junto ao governador, como é que era esse relacionamento, esse respeito? E além do profissionalismo, existia também, se fazia algum tipo de amizade com o governador também? Eu tive a oportunidade de pegar numa época o Hélio Garcia, que tinha até o apelido de Dojão, né? Tinha o apelido de Dojão, era o Hélio Garcia. Era tanque, O Hélio Garcia, ele gostava de tomar uma asinha de vez em quando, sabe? Porque ele deve, se tivesse hoje esse problema da greve dos caminhoneiros, ia ficar complicado, o álcool ia ficar muito complicado. Mas o Hélio Garcia era um cara muito bom, era um mineirão, sabe? Um cara inteligente, um cara sensível. Tanto é que foi vice-governador com o Tancredo Neves e assumiu depois que o Tancredo Neves foi rumo a Brasília na campanha da Direta Já. Mas geralmente eu no caso, mantinha distância. Uma certa distância era aconselhável. Não tinha papo fora a área profissional? Não tinha, depois que você acabava o serviço, aí dava para brincar, conversar um pouquinho, mas nada além disso. No geral era isso. Mais imagens ali, nós estamos com imagem, agora você que está no rádio não tem jeito de ver, mas se você entrar através do Facebook, da sua página do Facebook, Rádio Ecológica Junto, grande sucesso, separados, você pode buscar a história do José Mário e vai ver também, não só ouvir
o José Mário. Ali a foto que você era mais fino, né? Ali eu Período estava mais no fino seu. 4º ano de grupo escolar. Aureliano Pimentel. Aureliano Pimentel. Falando já no telefone. Uma escola que sempre me trouxe muito boas lembranças. Estudei os 4 anos primeiros no Aureliano Pimentel e é uma escola que eu tenho muito orgulho de dizer que pertencia a ela. Vamos à sequência em fotos ali, foi presidente do Brasil, Itamar Franco, hein? Esse foi um evento que aconteceu na cidade de Tiradentes. O Itamar Franco veio como governador de Minas. Bem ali atrás, ali, para quem tem a oportunidade de ver, Jean, está o Rubens Rezende. Rubens, grande Rubens. Está logo ali atrás ali do Itamar, ali, Rubens, com o bigodinho branco. Para quem está nos acompanhando aí via Facebook. Agora, uma grande figura. Eu conheci o Dr. Itamar Franco numa outra oportunidade também. Eu fui assessor de imprensa do Dr. Celso Passos, filho do ministro Gabriel Passos. Então eu tive uma convivência muito grande com o Dr. Celso Passos. E aí, quando o Itamar saiu candidato ao governo de Minas, eu assessorava o Dr. Celso Passos e pude conhecer mais de perto o Itamar, que era um cara extrovertido, era mineirão, bom de papo, bom de conversa, mas nervoso. É bravo. Ah, o homem era bravo. Ali, mas com quem que você está ali? Ah, com seu filho e mais quem? Aí você pode falar que eu tô cheinho. Aí você está socadão. 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 Estou com o Eduardo Suplicy, senador do estado de São Paulo, em Brasília, isso aí. Eu tive uma passagem também na Rádio Capital em Brasília, e ali o Vinícius, ainda muito novo, comigo e o senador Eduardo Suplicy, que, segundo as pesquisas, hoje é um dos primeiros nomes, um dos primeiros colocados, para voltar ao Senado da República nessas eleições São Paulo. de 2018 por São Paulo. São Paulo. Aí, José, socadinho. Essa é uma homenagem que eu recebi. Não, socadão. É uma homenagem que eu recebi. As bolachas tá socadas. Não me lembro por que exatamente, mas estava socadinho mesmo. Essa é uma homenagem. Legal. A homenagem não deve ter voltado à sua vida ali. Um time de futebol. E eu lá atrás, tá vendo? Marcos Campelo. Evandro Facion. Grande Evandro. Isso aí era um timaço, né? Esse é time de futebol. Fernando Magno, aqui, Xereta. Bita, Marreta. Savinho. É um timaço do Atlético esse aí. William Bauer. Grande feras. Aí, Caipira Zé Mário. As exposições agropecuárias. Que bigode é esse, Uma das grandes que nós tínhamos aqui na nossa região era Ritápolis. Nas boas épocas, a exposição de Ritápolis era uma das melhores, junto com a exposição agropecuária de Entre Rios de Minas. Ali você não tá nem socadão, tá socadaço. Ali o bigodão que você se refere, que não é o meu. Ah, não é o seu. O do Eduardo Fischer de Almeida, que era prefeito na época. Eu vou conseguir um patrocínio de ótica para poder resolver o problema dos meus óculos. Alô, ótica, vem você participar com a gente e valorizar a história do pessoal de São João del Rei, conforme valoriza Circuito Pneus, onde você tem uma linha completa de carros, completa de pneus de carros nacionais e também importados. Ô Jean, mas você não está errado não, eu tinha um bigodinho. Bigodão era o Eduardo prefeito. O Eduardo. Bigodão era do Eduardo prefeito. Essa foto lá da exposição agropecuária de Ritápolis. E um detalhe, Jean, era tudo 0800. Não era o comércio que é hoje. Era tudo de graça. Existia mais a valorização, como a gente estava conversando em off, né? Essa valorização de exposição, ela havia mais para o gado, para o rodeio, para o leite. A festa, para o leiteiro. A primeira coisa da festa, ela era para o homem do campo. A festa era feita pelo homem do campo e para o homem do campo. Depois virou show. Hoje, a parte mais
principal, né, que dá mais ibope, é a parte dos shows, né? Ali uma imagem sua como locutor nos estúdios da Rádio Boabas na época em Santa Cruz de Minas, é isso? E aí, vamos ver outra equipe de futebol, é essa? Ali, ó, eu tenho 2 colegas que foram para o seminário comigo. O Dicélio, o goleiro, que já morreu. Depois tem o Rubens Amaral, Rubinho do Banco do Brasil, o Rogerinho, o Genésio, que chegou a se ordenar padre, ficou como padre salesiano um bom tempo, foi o diretor da Salesianos Vídeo, que até um tempo atrás, ô Jean, era maior do que a Globotech. A Salesiano Vídeos era um negócio fantástico. Então o Genésio... E você fazia parte desse time, né? Eu fazia parte desse time. Pelo menos para gritar com os jogadores lá dentro. Não, ali só tem titular. Só tem titular. O rádio é fantástico por esse motivo, né? Quem está podendo acompanhar pelo Facebook fica numa posição mais tranquila, numa posição de realmente acompanhar a nossa conversa. Agora, quem não está acompanhando via Facebook já é um pouco mais complicado, porque antigamente o rádio tinha um efeito, se não o efeito sonoro. Hoje não. Depois das redes sociais, depois da internet, hoje você tem o rádio com imagem, o rádio com som, ficou diferente. E aqui, para você que está só nos acompanhando pelo rádio, essa foto que nós estamos acompanhando pelo Facebook, o Zé Mário está de shortinho, curtinho, mostrando as pernas, chinelo de dedo e bem socado, viu? Agora o Serginho não, tá fino, o Serginho. Não, ali eu não tô socado não, Jean, ali vamos respeitar, ali eu não tô socado não. Tá, aquele ali, ó, pode observar, isso pode já Sérgio aí, é intriga de oposição. Que é que eu mas o Sérgio era magrelo mesmo. Agora, vê se pode transmitir um carnaval de shortinho e chinelo de dedo. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. É brincadeira, né? Você vê como existe uma evolução, a gente acaba caindo, né? Acaba se acertando. A gente tem que apanhar primeiro para poder acertar. Você vê como a nossa visão vai mudando com o decorrer do tempo. E outra coisa, a rádio dava tanta liberdade para a gente trabalhar, que se fosse outra emissora, não, para com isso, que negócio é esse? Né? Ia fazer isso, no mínimo. Mas não tinha essa censura, não. Isso aí é outro time de futebol? Esse é o time do torneio de inverno de futebol de salão, o Tifes. Olha o Edmilson ali, tá vendo? Edmilson do meu lado? Edmilson, tô vendo. Caramba, você chegou até a disputar campeonato de futsal. Então você foi metido a jogar bola. O Carlinhos da colegial lá em cima. Carlinhos fera, grande Carlinhos. O Taquinho do lado dele, ó. Taquinho, jogador. O Pedone. Vamos passar por mais imagens aí pra gente. Vamos ver aí o José, nós já mostramos essa imagem. Aí, festival. Que recordação que você tem do festival? Olha, só recordação boa, Jean. Esse festival, ele foi idealizado, ali ele foi criado... Costa, lá, não estava. Não era eu de Costa. Aquele era o rapaz do som. Rapaz do som? Ele foi idealizado, ele foi criado pelo Jean, pelo Valdir Gomes e pelo Edmundo, o professor Edmundo do Conservatório. Você sabe como nasceu esse festival? No programa de rádio da Domingo Total, eu e Valdir Gomes, sei lá o que saiu lá, que a gente resolveu falar sobre a falta que um festival fazia em São João, sendo que havíamos muitos músicos, havia conservatório aqui, e nisso aí o Edmundo acabou ouvindo, chegou na rádio, vamos fazer o festival, e resolvemos fazer. E uma das coisas interessantes... E a rádio deu uma força fantástica. E uma das coisas interessantes é que vinha uma sonorização de Belo Horizonte, só para fazer o festival. A estrutura que nós montamos na época... Porque aqui nós não tínhamos a estrutura, né? Não tinha. Tinha que trazer de fora. Montamos algo diferente, de qualidade, né? E foi um festival que marcou. Acho que talvez o festival que mais marcou São João del Rei em termos de música popular. Nós também não podemos nos esquecer, Jean, do Festival de Música da Faculdade Dom Bosco, que é anterior a esse festival. Mas ele um festival também que foi
fora de série, e depois, não sei por que motivo, ele parou. Depois veio o Festival Del Rey da Canção. Eu digo completar essa tecnologia que o primeiro Festival Del Rey trouxe em termos de sonorização. Nesse aspecto, não estou falando nem em qualidade geral. A cidade não conhecia nada parecido. Não conhecia nada parecido. José, que festa é essa, amigo? Essa é lá ainda, olha lá. Ali, no festival, o Valdir ali atrás, o Mundinho, o Caju, Edmilson, o falecido Zé Otávio, o Silvinho, não sei, o Caju, o Edmilson, entendeu? E aqui um rapaz que trabalhava lá no Atlético, que eu não recordo o nome dele. Turma grande, aí, grande festa aí depois da coisa. Aí você estava sendo agraciado? Não, aí é o seguinte, para quem não sabe, eu sou professor. Jura? Eu sou formado em magistério. E aí é o dia da minha formatura. Que bacana. O dia que eu estava recebendo o meu diploma de magistério. Beleza. Outras imagens, está aí o Sérgio Cavalieri, Silvia Fernanda, José Luiz. Essa turma é da antiga. Tem ali, ó, Geraldinho da Rádio São João, tem o Eduardo Araújo Brito, tem o Joanino Loboski, tem o Zé Luiz Ferreira, tem o Dinho Befenati, a Silvia Fernanda, tem ali o Caju, tem a Vilma Befenati, tem o Valdir Gomes lá atrás, tem eu aqui na frente, também estou um pouquinho socadinho, antes que você fale. Não, eu não vou falar. Tem aqui nada. O Sérgio Cavalieri e tem a Dorinha Contadora. A Silvia, maravilhosa, como sempre. Outro dia ela teve a oportunidade de contar também a sua história aqui, o grande Zé Luiz, né? Fera aí, turma muito bacana. Isso aí, Jean, é o seguinte, foi a época da loucura, igual eu te falei, da criação da escola de samba Girassol e não tinha bateria. E a gente tinha que dar um jeito de comprar uma bateria, porque a escola de samba sem bateria não existe. E aí nós fizemos um festival do chopp, que foi um senhor festival do chopp, no campo do social. Você convidou o Hélio Garcia, não? Não, não convidei não. Com esse dinheiro, nós compramos a bateria da escola. Que legal. Vamos ao pequeno intervalo e a gente volta já já. E voltamos com as páginas da vida do nosso amigo José Mário de Araújo. E estamos vendo fotos antigas de neném de tubo já com a camisa mais bonita, né? E o outro companheiro ali, parece que é aquele botafoguense de São João, Robson, não é isso? O Robson, fininho ali, né? O Robson hoje está socado também. Essa turma ficou tudo socadona. Vamos ver mais imagens aí. Falando do grande neném, outro time de futebol. Que time é esse, Zé? Esse é um time também da imprensa, viu, Jean? Time da imprensa. Tem ali o Jair Donizete, Paulo Procópio, grande Jair Donizete, o Valdir, o Caju, tem o Betinho, Serginho, eu, Sérgio Cavalieri. O seu irmão parece estar ali também? Parece que é ele, parece que é o Sérgio. Parece que é o Serginho, seu irmão. Eu fazendo um chifrinho lá na sua cabeça. Aquele que tá com a mão ali, eu, né? Olha lá como é que o cara é bonito. Quem tá acompanhando no Facebook, a gente vai ver que a beleza desse time era eu. Era, né? Hoje com chifrinho, com chifrinho e tudo. Eu tô socadão. Língua fala, língua paga, né? É isso que dá. Vamos dar sequência aí, vamos ver outras fotos de time de futebol. O José está querendo impressionar a gente que jogou bola. Isso aí também é no torneio de inverno de futebol de salão. Mais sequências, o Valdir jogando grandão. Eu acompanhei durante um bom tempo o torneio de inverno de futebol de salão. E essa foto é carnaval, né? É carnaval, ali com o Coronel Marcelo, meu grande amigo, grande parceiro. Ele está em São João ou não? Não, o Coronel Marcelo mora em Belo Horizonte. Mora em BH. Mora em Belo Horizonte. Aí alguma narração que você estava fazendo de campo de futebol? Isso aí, campo do Atlético, né? Campo do Atlético melhorou muito pelo Na época que não tinha cabine, não tinha nada. Isso aí Canindé, com Canindé do meu lado. Grande cara, viu? Da sonorização toque-toque. Muito bom. Espero que ele esteja aqui, o Canindé, também, para poder contar as histórias dele, que tem muito. Aí você tá bonito, hein, cara? Jean, isso aí foi para apresentar. Chique, foi para apresentar o Festival de Música, você acredita? Para Festival de Música? Para apresentar o Festival de Música. Cara chato, hein? Me falaram que tinha que ir a caráter. Aí eu peguei e fui a caráter. Tem até gravata borboleta, gente. Aí outro tipo de locução.
Ou você estava cantando aí? Não, Parece que tem mesmo. um grupo ali musical. Daí, Jean, uma coisa que eu nem tentei fazer na minha vida é cantar. Jura? Porque eu canto mal demais. Eu canto pessimamente. É uma coisa que eu nem arrisco. Eu vou tentar. Nem arrisco. Tem tempo ainda. Tem uma amiga que, com 85 anos, ela resolveu entrar na autoescola, aprender a dirigir. E depois que ela tirar a carteira, ela vai tentar fazer um concurso público para comprar um carro. Então, se ela pode isso, eu posso tentar também. Mas eu para cantar é muito complicado. Mas vamos lá, o que você estava vendo ali? Essa tá com cara de filósofo, né? Justamente. Essa foto quem fez foi um amigo meu, Gilson. Porque você fez... Me pegou de surpresa. Você fez filosofia? Não fiz não. Não fiz letras. Fez letras. Aí uma foto aí... Essa é do movimento hein? comunitário lá do bairro da Coab. O pessoal da minha diretoria. Na época você morava na Coab? Morava na Coab. E conseguiu fazer alguma coisa? Conseguimos fazer algumas coisas lá. Aí outro, deve ser uma festa. Esse é um carnaval. Peso, né? Esse que está do lado do Ronan, ali está o Antônio José. Grande Antônio José. Está esse outro aqui, eu me esqueci o nome agora. E aquele do meio era dono de um trio elétrico. Primeiro trio elétrico que veio a São João del Rei foi desse cidadão aí, viu, Gil? E tem o detalhe do bigode do Zé Mário. Foi triste esse bigode. Essa fantasia aí não pegou bem para você não, Zé. Vamos passar outras aí. E aí? Que foto é essa? Esse é um evento também que eu participei muitas e muitas vezes, que é o TIFES, o Torneio de Inverno de Futebol de Salão. Esse é o Alceni. Era um cara que jogava no time da Semig de Barbacena. Esse era o cara, Jean. Era goleiro? Não, o cara era atacante. Atacante. A turma ia no ginásio para ver esse cara jogar futebol de Era salão. o nível de Jackson, desses caras, Paulinho Bonfim, essa turma que vinha aí do Minas para poder jogar no Atlético? Aproximava um pouco, não chegava tanto, porque Jackson, Paulo Bonfim, já é outro naipe. Valfrido, esses aí já estão em outra esfera. Eram todos da seleção brasileira. Mas o Alceni, não, o Alceni era amador mesmo. Poderia ter sido, mas talvez não tenha tido a oportunidade de participar de uma seleção, né? Ah lá, caramba, Nicolau Briguente, cara, bacana demais. Eli Patrício, Davim, Zeca Davim, o Geraldinho ali, fininho, com barbão de todo tamanho, né? Tem um bocado de gente aí. Muitas histórias, né? Muitas lembranças, né, Zé? E tem um detalhe interessante, hoje, que a minha família, principalmente a minha mulher, a Eunice, sempre me cobrava. Ela falava assim: Zé Mário, você não aparece nas fotos, você faz os eventos, mas você não aparece. Porque eu não tinha essa preocupação em ter um registro, em fazer um registro. Então muita coisa eu perdi. Aí é o dia da minha posse como presidente do movimento comunitário lá do bairro da Coab. Ali são os convidados, passando, quem vai ver o coronel do Exército, que chegou a ser... Zé Cardoso ali também. O coronel do Exército, eu estou me esquecendo o nome dele agora, mas foi ministro do Fernando Henrique Cardoso. E o José Cardoso, que José Cardoso falecido da Weber Berissa, Oriente Vianini, Zé Egídio, Dr. Euclides do outro lado. Esse dia foi o dia da posse. Sabe quem que é aquele garotinho ali hoje? Não sei. Emerson Alves. Emerson Alves, que legal. E tá ali também o Felipe Neri, da farmácia americana, né? Ali saudoso. Foi o dia que o Rômulo Viegas, nós estávamos na porta do ginásio do Minas, quando o Rômulo ganhou a prefeitura de São João del Rei. Ali está o Nito Neri com a esposa, eu, tem uma turminha grande. Basilício está ali também. Basilício está ali, Canário, tem uma turma grande. Outras histórias aí de carnaval. Aí Irmãos Metralhas basicamente parte do grupo que reergueu a escola de samba novamente.
José, o Carnaval de São João, que visão que você dá desse Carnaval de São João de hoje? Tem tempo que você largou o Carnaval de uma maneira mais efetiva? Ô Jean, se não houver um trabalho paralelo das escolas de samba, se não houver um trabalho da Secretaria de Cultura e Turismo, da Prefeitura Municipal de São João del Rei, eu não sei se a gente vai ter carnaval de desfile de escolas de samba para muito tempo, não. Sinceramente, não sei. O carnaval de rua cresceu muito, mas ao mesmo tempo não houve investimento no carnaval de rua. Ele acontece meio que por si só, mas de qualquer maneira ele também precisa de investimento. Eu acho que é um privilégio uma cidade poder ter um bom carnaval de rua e um bom carnaval de escola de samba. Dando sequência a fotos aí com... Essa foi esposa do falecido Neves. Eu com a dona Risoleta. Dona Risoleta Neves, né? Isso, na época ele era governador? Não, ele já tinha falecido. Já tinha falecido. Aí mais uma imagem, deu sequências aí, carnaval. Ali eu já estou bonitinho, tá vendo? Aí, ali não tem bigode. Já está mais lisinho, né? Já estou mais lisinho. E também estou com uma... Também acompanhado. Sapato bico fino, tá vendo? Aí eu já não fui de chinelo de dedo. Já tá fino. E nem de shortinho para cobrir transmissão, não. E, José, vamos falar um pouco sobre a sua família, sua mulher, seus filhos. A minha mulher, a Eunice, eu conheci a Eunice há praticamente quase 40 anos, né? Porque entre namoro, noivado e casamento, nós estamos juntos já há quase 40 anos. Ela morava bem pertinho da rádio, na Rádio Emboabas, morava na rua da Rádio Emboabas, né? É a minha companheira esse tempo todo. E eu tenho 3 filhos, a Michele, que é a mais velha, o Bruno, que é o do meio, e o Vinícius, que é o caçula. Todos 3 trabalham com comunicação. E que definição você coloca para cada um deles? Qual que você acha que é mais parecido com você? Em termos de atitudes, em termos de comunicação? O Bruno. O Bruno? Sem sombra de dúvidas, é o Bruno. Mesmo o Bruno muito sendo mais sério. Mais exigente. O Bruno, ele é e não é calado. Porque se você começar a conversar com ele, você vai ver que ele não é tão calado assim. Pelo contrário, fala até bem. Mas eu acho que, profissionalmente falando, o Bruno é mais parecido. O José... Agora, o jeitão de pessoa é o Vinícius. O José Mário só vitórias ou teve derrotas também? Olha, tem um ditado que diz o seguinte, Jean: a turma só fala das pingas que eu bebo, mas dos tropeção que eu dou ninguém fala. Dos tombos ninguém fala. Dos tombos ninguém fala. Hoje eu tenho uma alegria porque criei minha família trabalhando com comunicação, sem nenhuma soberba. Fiquei muito conhecido na cidade e na região, por causa da minha profissão, e eu acho que houve mais vitórias do que derrotas. Hoje, a conclusão que eu chego é essa, que a coisa foi mais vitoriosa do que tristezas. Porque as tristezas também te ajudam a crescer, né? Você, em termos religiosos, você chegou a continua católico? Houve uma mudança na sua vida para outro tipo de religião? O que aconteceu? Olha, Jean, a minha família, por parte de pai, por parte de mãe, quase todos são católicos. Eu sou um crente. Ultimamente, tem até uma brincadeira que a gente faz nas igrejas, crente 6 horas. Já ouviu falar isso? Não. O crente 6 horas você ora por mim, entendeu? Então é o crente 6 horas. Mas hoje eu professo um outro credo, eu sou evangélico e
E é uma coisa também que foi muito boa na minha vida. O que aconteceu para que você mudasse de religião? O que aconteceu foi simples, foi... Outra maneira de achar Deus? Não diria que foi uma outra maneira. Foi uma maneira, talvez, que me envolvesse mais. Se tornasse mais Que participativo? me tornasse mais participativo. Então, eu, por exemplo, comecei a frequentar os cultos, à época na Igreja Evangélica Portas Abertas. Comecei a ter pessoas que pensavam como eu, muitos amigos eu vi na igreja, e eu fui me enturmando de uma tal maneira que quando eu vi eu já estava dentro. Já estava envolvido. Ô José, você hoje tem um programa de rádio, voltando às raízes onde você começou, na Emboabas. Hoje você volta à casa onde você saiu pela primeira vez. Você teve passagens maravilhosas pelo Brasil, por São João del Rei, pela rádio São João del Rei, e hoje retorna em Emboabas. Como está sendo para você retornar a essa casa que te abriu a primeira porta? Primeiramente eu tenho que fazer um agradecimento ao Bruno, ao Fábio e a Ed, a Meire, a Sueli, ao Daniel, que foram as pessoas que abriram as portas para que eu voltasse para o rádio. E quis o destino que, assim como eu comecei na Emboabas AM, há 40 anos atrás, já, quis o destino que eu voltasse na época da migração, em que a AM 1480 vai deixar de existir e no seu lugar já está funcionando a 92.7. Então o destino foi muito caprichoso. E eu fico muito tranquilo, eu fico muito à vontade, porque, por exemplo, o tema que eu escolho para fazer o programa está escolhido, as pessoas que eu convido estão convidadas, então não há nenhum tipo de censura, me deixam trabalhar, é tranquilo, a equipe que trabalha comigo é uma equipe muito tranquila, então só tenho a agradecer. Você tem quantos elementos trabalhando com você na produção do seu programa? Olha, eu posso contar com o apoio do pessoal do jornalismo, sempre que preciso for, e além disso, estão sempre comigo ou o Netinho, o Antônio Neto, ou o Ângelo Vieirman, também, que estão sempre comigo. E agora eu estou descobrindo uma coisa, Jean, muito interessante. As pessoas querem sugerir, elas querem dar opiniões. Então eu estou partindo para um lado de abrir o programa, o espaço para as pessoas participarem. Para as pessoas darem as suas sugestões. Isso é muito bom, porque até te facilita fazer o programa. José, o programa, qual horário que é o seu programa na Emboabas? Meu programa é aos sábados, de 8 da manhã às 10 da manhã. Sábados, de 8 às 10 da manhã, na 92.7. E tem reprise aos domingos, de 11 até 1 hora da tarde. E cada semana é um tema diferente. Cada semana um tema diferente, cada semana 3, 4 pessoas diferentes. José, como é que foi para você participar desse programa, contando um pouco da sua vida aqui? Ô Jean, foi um prazer muito grande, porque tem coisas que a gente nem lembrava, aí você relembra, né? É uma homenagem, e eu agradeço a você por essa homenagem. Não sei se faço jus a essa homenagem. Com certeza. Mas eu estou falando com o maior locutor, o locutor mais completo da região de São João, porque não uma homenagem dessa. E tem uma coisa assim, que eu gosto muito, sabe, Jean? Eu gosto de um tratamento, quando me dão esse tratamento, eu gosto muito, de jornalista. Porque a voz, Deus deu. Agora, o jornalismo foi o mundo. O jornalismo foi essa caminhada de 40 anos que eu venho fazendo, onde você foi adquirindo conhecimentos, adquirindo técnicas, e é uma coisa também que me fascina. Mas foi um prazer muito grande estar aqui com você. Agradeço de coração.
Pois bem, gente, assim a gente fica com as histórias desse grande locutor, esse que é o locutor mais completo da região de São João del Rei, o nosso amigo Josemário de Araújo. Lembrando que o nosso programa Páginas da Vida, você tem ele de segunda a sexta, de meio-dia até 1h15, 1h30. Um abraço, até a próxima.